A paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje vamos nos reunir para falarmos sobre o nosso quinto dia, de meditação. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o céu, o inferno e o purgatório, baseados no catolicismo da igreja. Vocês sabem que a Igreja Católica, ela é baseada em é formada por três colunas, que são a Sagrada Escritura, o Santo Magistério e a tradição, a Sagrada Tradição. A Sagrada Escritura é a Bíblia, com seus 72 livros, 46 do Antigo Testamento e 26 do Novo Testamento. E o Sagrado Magistério é formado pelos papas, os bispos, que olhando a Bíblia e a tradição, nos ensinam as verdades da fé. Por exemplo, o catecismo, onde nós aprendemos a verdade da fé. E algumas reflexões nós faremos em cima do catecismo, E a Sagrada Tradição, que nós dizemos que é a Bíblia que não foi escrita. É tudo o que Cristo ensinou para os apóstolos e o Espírito Santo ensinou para a igreja nesses 2000 anos, E que não ficou escrito. Eles foram transmitindo até nós. Por exemplo, o credo que nós rezamos em toda a Santa Missa não tem na Bíblia. Também não tem no catecismo, Os sagrados sacramentos, que são 7, por exemplo, mas é dogma da nossa fé. E de onde vem? Vem da tradição, dos santos, dos apóstolos, os doutores da igreja, até chegar até nós. As procissões, por exemplo, os calendários litúrgicos. Jesus disse aos apóstolos que teria muitas coisas ainda para ensinar, mas que eles não estavam preparados ainda. Mas o Paráclito, que é o Espírito Santo, ensinaria toda a verdade. Você pode confirmar isso lendo São João, capítulo 16, versículo de 12 a... João 16, versículo 12, que no momento da Santa Ceia, Jesus diz isso para eles, que não haveria tempo, mas que o Espírito Santo ensinaria toda a verdade. Cristo, na verdade, não teria mesmo tempo de ensinar para os apóstolos, por exemplo, toda a teologia, toda a mariologia, toda a cristologia, a escatologia, Todas essas coisas, que o Espírito Santo ensinou à igreja. E assim formou a tradição da igreja. Então, são 3 os pilares onde a igreja se apoia. Não é só na Sagrada Escritura, como os protestantes, por exemplo, Eles se apoiam apenas na Sagrada Escritura. A Igreja Católica não. É a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Vou passar para vocês um vídeo do professor Felipe Aquino, que ele explica isso. É um vídeo curto sobre esses pilares, essas colunas da Igreja. E hoje, então, falando, sobre o inferno. O que o Catecismo da Igreja nos diz sobre o inferno? No parágrafo 1034, nos diz assim: Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservada aos que recusam, até o fim da vida, acreditar e converter-se, na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia, em termos muito severos, que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticaram a iniquidade e hão de lançá-los na fornalha ardente. Nós podemos ler isso em Mateus
capítulo 13, versículo de 41 a 42. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nós também lemos isso em Mateus, capítulo 25, versículo 41. É muito séria essa questão do céu, do inferno e do purgatório. A igreja não brinca. No parágrafo 1035, a doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas do que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira. Nós não dissemos que o bem maior desta vida é Deus, que aquela felicidade que nós procuramos, aquele vazio existencial que existe em nós só pode ser preenchido com Deus? Imagina, se nós aqui buscamos Deus em tantas outras coisas, a busca da nossa felicidade aqui é constante, e se não procuramos essa felicidade em Deus, nós não a encontramos. Agora imagina viver uma vida eterna sem Deus. É o inferno, é a falta da presença de Deus. No parágrafo 10.036 do Catecismo diz assim: as afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar da sua liberdade, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade de escolher o caminho dele ou o caminho do mundo, né? E aí nós, com a nossa liberdade, podemos fazer essa escolha. E o catecismo continua: tendo em vista o destino eterno. Dependendo da escolha que você faz, você pode estar escolhendo o seu destino eterno, né? A sua eternidade. Constituem ao mesmo tempo um apelo urgente à conversão. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e como são poucos aqueles que os encontram. Você pode ler isso em Mateus, capítulo 17, versículo de 13 a 14. Que estreita é a porta e apertado o caminho que levam à vida, como são poucos aqueles que os encontram. E sobre a purificação final, o purgatório, né? O que é o purgatório? É todos aqueles que morrem sem estar numa amizade com Deus, né? Vão então para o purgatório para receber ali a purificação dos seus pecados, para depois sim ir para o céu. Quem vai ao purgatório e passa ali um tempo purificando os seus pecados, depois pode ir para o céu, ao contrário do inferno. Quem vai para o inferno não tem mais retorno para o céu nem para o purgatório. Bom, então, o que o catecismo nos fala sobre o purgatório? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. No parágrafo 1031, a Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Percebem a importância de não vivermos em pecado mortal? De estarmos sempre em confissão? O pecado mortal são todos aqueles pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus. E também o pecado mortal é um outro assunto que também necessita de um tempo para nós conversarmos e entendermos de fato o que é o pecado mortal. E o pecado venial, aquele que nós, mesmo que tantas vezes nós não queremos cometer, né? Nós cometemos, às vezes, até sem ter vontade de cometer aquilo, como dizia São Paulo: eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que quero. Seriam então esses pecados veniais
que eles precisam ser confessados. E o Senhor nos chama a uma conversão para que nós não percamos a vida eterna, né? O Senhor, ele não quer perder nenhum dos seus, não quer que ninguém vá para o inferno. Ele nos dá o livre-arbítrio e a escolha. Então, minha irmã, meu irmão, é preciso saber escolher esse caminho, né? É preciso escolher o caminho de Deus. E a Virgem Maria há de nos ensinar isso, né? Aí eu deixei para o final o céu, né? Primeiro no catecismo, na verdade, vem o céu, mas eu quis deixar para o final o céu, para nós encerrarmos com aquele gostinho de santidade, né? De céu. No parágrafo 1023, diz assim: os que morrerem na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. Serão para sempre semelhantes a Deus, porque o verão tal como Ele é. Isso nós podemos ler em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Né? Poderemos ver face a face o Senhor. Podemos ler isso em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. No parágrafo 1024, o Catecismo diz: esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, esta comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, com os anjos e todos os bem-aventurados, chama-se céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Então, como nós temos visto, a aspiração do homem é o céu. O homem, ele quer se encontrar com Deus. O homem necessita de Deus, ele foi feito para Deus. O que completa a criação de Deus, o homem, é ele mesmo, o Criador. E Nossa Senhora, ela nos dá esse exemplo de como chegar ao céu pelas virtudes dela, que nós veremos no final. Agora, eu gostaria de meditar com vocês umas palavras, né, de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele tem aqui o curadar, né? Ele tem aqui o curadar, alguns pensamentos sobre o céu, né? Sobre a morte, sobre a vida eterna. Ele nos diz assim: meus filhos, temos medo da morte, bem eu creio. É o pecado que nos faz ter medo da morte. É o pecado que torna a morte horrorosa, tremenda. É o pecado que apavora o mal na hora do terrível trânsito para a eternidade. Ai, meu Deus, há realmente de que ficar apavorado, pensar que se é amaldiçoado por Deus, isso faz tremer. Maldito de Deus, ser chamado de maldito de Deus. E por quê? Porque os homens expõem-se a ser amaldiçoados por Deus, por uma blasfêmia, por um mau pensamento, por uma garrafa de vinho, por 2 minutos de prazer perder a Deus, a própria alma, perder o céu para sempre. Então, o curadar, né, São João Maria, ele vem nos falar por que os homens se expõem a ser amaldiçoados por Deus por tão pouco, né? Por uma garrafa de vinho, um copo a mais de vinho, por uma blasfêmia que se faz contra o Senhor, um pensamento mau, né? Correndo um risco por um prazer mundano, né? Ou que seja um prazer sexual, por alguns momentos de prazer ali, algumas horas de prazer, se trai a esposa ou se trai o marido cometendo o adultério, que é um pecado mortal. Por quê? Porque o homem se expõe a esses minutinhos de prazer e perder a eternidade, perder a vida eterna junto de Deus, viver no inferno o resto de suas vidas, né? A eternidade, né? Nem o resto de suas vidas, viver o inferno a eternidade. Por quê? Porque nós nos deixamos ser malditos, né? Praticamos atos e pensamentos que podem nos levar para o inferno, que podem fazer com que percamos a nossa alma.
E ele continua: ver-se-á subir ao céu em corpo e alma esse pai, essa mãe, essa irmã, esse vizinho que estavam lá junto de nós, com quem havíamos vivido, mas a quem não imitamos, ao passo que nós desceremos em corpo e alma ao inferno para aí ardermos. Os demônios rolarão sobre nós, todos aqueles cujos conselhos houvermos seguido virão atormentar-nos. Então ele diz, né? Observamos tantas vezes vizinhos, pai, mãe, que nos dão bons conselhos, que têm uma vida que pode levar a Deus, e nós, quando os vemos partir, nós pensamos, esse viveu como Deus queria, né? Mas nós acabamos por não imitá-los, tanto os santos também. E isso que São João Maria Vianney vem nos mostrar, né? E nós descendo com a alma e o nosso corpo para o inferno. E os demônios rolarão sobre nós, né? E todos aqueles que nos deram maus conselhos e que nos ajudaram a ir para o inferno, virão também nos atormentar. Né? Ao passo que nós poderíamos seguir os exemplos bons nesta vida, né, dos nossos pais, aqueles que foram tementes a Deus, aqueles pais tementes a Deus, aqueles amigos que nós conhecemos, que têm um caminho de santidade, que procuram viver um caminho com Deus, tantos que nós não seguimos e não imitamos, e por pequenos gestos perdemos a nossa salvação. E São João nos diz: meus filhos, se visseis um homem erguer uma grande fogueira, amontoar gravetos uns sobre outros, e perguntando-lhe o que faz ele, vos respondesse: estou preparando o fogo que me há de queimar, que pensaríeis? Ora, imagina nós de pecadinho em pecadinho montando a fogueira para nós mesmos nos queimarmos. E se visseis esse mesmo homem aproximar-se à chama da fogueira e quando estivesse acesa, precipitar-se dentro, que diríeis? Imagina você vendo o homem montando a fogueira ali, para ele mesmo logo em seguida pular naquela fogueira em chamas. O que nós diríamos disso? Esse homem é um louco, né? Lógico que pensaríamos isso. Cometendo o pecado, é assim que fazemos. Não é Deus que nos lança no inferno, somos nós que nos lançamos nele pelos nossos pecados. O condenado dirá: perdi Deus, minha alma e o céu. Foi por minha culpa, minha tão grande culpa, por minha máxima culpa. Não, verdadeiramente, se os pecadores pensassem na eternidade, nesse terrível sempre, converter-se-iam incontinente, ou seja, o mais rápido possível. Faz perto de 6.000 anos que Caim está no inferno e parece que acabou de entrar nele. Então São João Maria Vianney, o cura d'Ars, né, nos chama a esse pensamento de vida que nós temos. Que tipo de vida temos levado, né? Queremos nós mesmos, com os nossos pecados, construir para nós uma fogueira onde ali arderemos eternamente? É isso que queremos? Por que não seguimos o exemplo de Nossa Senhora, que foi toda ela pureza, né? Outra virtude de Nossa Senhora que podemos meditar hoje, de acordo com esse nosso assunto, né? Eu acho que cabe muito bem a pureza de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, a pureza dela foi uma virtude que ela tinha antes mesmo de nascer. Ela era pura, sem manchas do pecado original, sem máculas. É por isso que a chamamos de Imaculada e cremos firmemente nisso. Rezemos a ela e peçamos que ela derrame sobre nós um coração mais puro e decidido por Deus. Senhora da castidade, sempre virgem, mãe puríssima, sem apego algum às coisas do mundo, Deus era o primeiro em seu coração. Sempre teve o corpo, a alma, os sentidos, o coração centrados no Senhor. O esplendor da virgindade da Mãe de Deus fez dela a criatura mais radiosa que se possa imaginar. O dogma de fé na virgindade perpétua na alma e no corpo de Maria Santíssima envolve a concepção virginal de Jesus
por obra do Espírito Santo, assim como sua maternidade virginal. Para resgatar o mundo, Cristo tomou o corpo isento do pecado original, portanto, imaculado, de Maria de Nazaré. Seu corpo era santo e imaculado, sem o pecado original. Como poderia Cristo habitar o corpo de Maria se nela houvesse o pecado original? Deus a preparou para receber o nosso Salvador. Esta preciosa virtude, a pureza de Nossa Senhora, leva o homem até o céu, pela semelhança que ele dá com os anjos, que ela dá com os anjos, que essa pureza dá com os anjos e com o próprio Jesus Cristo. Pratiquemos a virtude da castidade, buscando a pureza nos pensamentos, nas palavras e nas ações. A nossa oração de hoje é a Virgem Santíssima, pedindo a ela que interceda ao Senhor por nós, ao seu Filho Jesus, para que sejamos puros e castos como ela. Dai-nos santos pensamentos e atitudes guiadas pelo Espírito Santo, pois só Ele pode nos conduzir a uma vida de santidade. Só Ele pode nos dar a fortaleza, a pureza de Nossa Senhora para seguirmos um caminho de santidade rumo ao céu. Por isso, Mãezinha Santíssima, nós te pedimos todos os dias da nossa vida. Roga por nós que somos pecadores. Roga a Deus por nós. Ensina-nos o caminho de santidade, Mãezinha. Caminha conosco. Faça de nós verdadeiros discípulos do Cristo. Para juntos a Ti, Mãezinha, aos santos anjos, contemplarmos a face do próprio Deus. Estarmos sempre na presença de Jesus no céu, contemplando a sua santa e bela face. Obrigada, Mãezinha, porque sei que ouve a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.